Eu demorei muitos anos para entender isso. Eu simplesmente não tinha limite nenhum na minha vida. No trabalho, na faculdade, com amigos, na minha vida pessoal. Porque eu sempre associei que ser uma boa pessoa é você estar sempre disponível, é você sempre falar sim, é você sempre se submeter. E eu não percebia que eu estava me colocando ali na lista de prioridades da minha vida em último lugar. Isso me afetou em, assim, absolutamente todos os aspectos. Então, sem perceber, devagar, as coisas foram acontecendo na minha vida, várias situações, sem que eu enxergasse que eu precisava ter limites. Quais são os meus limites? Eu precisava conhecer o que eu tolerava, o que eu não tolerava, o que eu tolerava, o que eu não tolerava na minha vida, o que eu queria pra mim ou não. E muitas vezes eu passava os meus limites. Eu entendia que eu não queria aquilo, que eu não queria estar ali, mas eu continuava, porque a minha presença ali favorecia de alguma forma alguém ou alguma situação, mesmo não sendo o que eu queria. E eu não percebia o quanto isso era prejudicial para mim mesma, até que a conta chegou. E aí foi quase tarde demais e você vai entender o porquê. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio desse novo quadro aqui do canal, Entre Nós. Esse é um espaço onde eu quero bater um papo mesmo, olho no olho, é, sobre experiências que eu estou aprendendo, que eu estou vivendo, que eu estou refletindo, porque eu sei que às vezes a gente passa por muita coisa que a gente acha que a gente está sozinha, mas quando a gente está numa comunidade onde a gente vê outras pessoas que já passaram por algo semelhante que a gente está vivendo, é muito mais fácil de lidar com aquilo. E aqui é para ser mesmo um bate-papo sem fórmula, sem papo de especialista, não é nada disso, é mais uma conversa mesmo. Aquelas reflexões que a gente só tem quando a gente tá sozinha em casa e a gente começa a elaborar tudo que a gente tem vivido. E hoje eu quero falar sobre limites, porque, como eu falei, é algo que eu nunca estabeleci de forma clara na minha vida e que me afeta de uma forma muito, muito forte. E eu já quero saber logo de cara se você se identifica com essa temática. Me conta aqui nos comentários se você é uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites claros nas suas relações. Como que isso é pra você, ou se isso já é natural, se isso pra você nunca foi um problema. Porque eu sei que existem perfis de pessoas totalmente diferentes e a gente pode aprender uma com a outra aqui. No meu caso, assim, era sempre um padrão, sabe? De comportamento, claro. Porque estabelecer limites é uma coisa que a gente aprende, assim, desde criança. Cada um vai ter uma criação, né? Durante a sua infância. E isso afeta muito como a gente se comporta quando a gente é adulto. Então, na minha criação, eu sempre entendi que você respeitar as pessoas era você ficar quietinha, era você obedecer, era você dizer sim. Então, já tinha essa dificuldade de me impor, de falar assim, eu não quero fazer isso, né? Eu sempre tive esse perfil de ser boazinha, de querer agradar, de não lidar bem com a rejeição, né? Então, se eu me opor, logo a chance de eu enfrentar uma oposição mesmo ali da pessoa, ter um confronto, alguma coisa nesse sentido era grande e eu sempre quis evitar. Então, em nome da paz, farei o que for necessário, né? Para manter as relações harmoniosas, sem conflitos, e assim, custe o que custar. E, como eu disse, assim, é uma questão que afeta em todas as áreas, né? Se a gente for ver nas amizades que a gente tem, você começa a observar, a ver como as pessoas só te procuram quando elas precisam de alguma coisa, como elas sabem que você vai estar lá por elas, mesmo quando você não tá bem, mesmo quando você também tá precisando de ajuda. E eu fui criando, assim, bloqueios em relação a isso, de tipo, calma, eu não sei como me posicionar aqui, então eu vou sumir do mapa. Na dúvida eu não tô. Era isso, era meu mecanismo de defesa. Isso é uma imaturidade total, né? Porque não é assim que a gente resolve. Existem formas de a gente falar, olha, hoje eu não tô bem, hoje não vai dar pra mim. Ou, de repente, agora eu não consigo, mas daqui a pouco eu te ligo, alguma coisa nesse sentido. Existem formas da gente lidar com a questão, né? De colocar um limite, sem quebrar as relações, sem se sentir culpada, né? Sem se sentir, nossa, a pior pessoa do mundo.
E eu demorei muito para entender isso, para enxergar isso de uma forma clara. E na verdade, né, isso é um processo. Então, assim, tenho certeza que eu vou passar por muitas coisas na vida que eu ainda vou precisar parar, processar aquela situação na minha mente, falar, não, pera, será que aqui eu já não tô no automático? Porque a minha resposta automática sempre foi sim. Então, assim, você pode fazer não sei o quê? Posso. Já tô lá, vou fazer. E sem calcular, sem considerar o que aquilo vai causar pra mim. Se isso se encaixa, se enquadra com o que eu quero agora pra mim. Ou se enquadra na minha agenda, por exemplo, no trabalho, né? Que é um ambiente que a gente tá todos os dias praticamente. É uma coisa muito recorrente, né? Então, de repente, seu chefe vem, pede alguma coisa pra você, sua resposta imediata já é sim, já é vou fazer, vou resolver. E aquilo vai mostrando que não, essa pessoa ela presta serviço. Essa pessoa, eu posso contar com ela, isso é bom, tem um lado positivo nisso. Mas quando você não enxerga que você tá no limite, então eu tô assumindo muitas frentes aqui nesse trabalho, e chega um momento que você já não consegue performar, você já não consegue entregar a expectativa que aquela pessoa criou sobre você, de que você dá conta, de que você resolve, de que você é pau pra toda obra, de que você não tem problema em fazer hora extra, em trabalhar. Só que aquilo vai te sobrecarregando, aquilo vai criando uma carga em você que fica insustentável, né, no longo prazo. E assim, isso eu tô falando de uma relação de trabalho, mas isso acontece na família, né? Quantas pessoas que a gente vê. E isso você deve conhecer alguém assim, provavelmente a sua mãe deve ser uma dessas pessoas, porque mãe é aquela que vai e resolve, que vai e faz. Pelo menos a minha mãe, ela é assim. É essa pessoa que vai e faz, que vai e resolve. E quando você vê, você fala, meu, será que ela já não tá aqui sobrecarregada, cansada? Porque são muitas frentes, cuidar de casa, cuidar de família, cuidar de emprego. São muitas preocupações. Por mais que a gente tente ajudar, que a gente tente prestar um suporte, se aquela pessoa não entender que ela precisa colocar ordem mesmo na vida dela, de beleza, isso aqui é uma prioridade para mim agora, isso aqui eu consigo lidar agora, é, estabelecer essas urgências, essas prioridades, ela vai se sobrecarregando de demandas e demandas e demandas, e chega uma hora que o caminho é a exaustão, né? O corpo dela vai parar de funcionar. E eu me vi nesse ponto de estar ali sempre fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais do que eu conseguia, né? E aí junta trabalho, junta faculdade, junta a vida pessoal. E você quer equilibrar todos os pratos. E de repente você se vê sem conseguir se sustentar, né? Você vai sustentando todas as outras coisas ao seu redor, mas você quer bom nada. Que era o meu caso, assim. Eu estava num ponto de não conseguir me alimentar. Tipo assim, meu café da manhã era o café preto sem açúcar. Meu almoço era 2 garfadas de arroz e feijão. Janta nem via. E era isso. E assim eu estava indo. E não conseguia fazer exercício físico. E aí vai gerando dores no corpo. Uma situação triste de se ver. Preocupada com prova de faculdade, preocupada com demanda de empresa, preocupada com, nossa, peraí, eu preciso fazer exercício físico, preciso me alimentar melhor, preciso cuidar das minhas relações com os meus amigos, que nem isso eu tava tendo tempo. E eu gosto de ter tempo para as pessoas que eu gosto. Então, de sair para um parque, passar o dia todo ali conversando com a pessoa. E nem isso eu tava conseguindo, e tudo aquilo vai te deprimindo, vai te consumindo, na verdade. E aí você chega num ponto de exaustão total, né? Você fica sem energia mesmo, tipo assim, te drena completamente. Tudo por uma falta de equilíbrio, uma falta de saber mesmo gerir, né? O seu tempo, suas prioridades, saber se posicionar. Porque, infelizmente, uma verdade é, quando você assume uma demanda, uma responsabilidade, aquilo vai voltar pra você. Você vai ter que olhar, você vai ter que cuidar. E quanto mais você faz isso, mais você vai acumulando, né? Então tem que ser algo sustentável. O que você consegue realmente cuidar? O que você consegue realmente fazer um trabalho que não te sobrecarregue, né? E nem passava, sabe, pela minha cabeça de falar, né? Quando alguém vem com alguma demanda para você, te perguntar qual que é a prioridade daquilo, se aquilo é para agora, se eu tenho que deixar de fazer alguma coisa para fazer essa, se eu não comunicava.
E essa falta, né, de comunicação também, porque na minha cabeça já era automático, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que dar conta disso. Então, assim, eu nem parava pra processar comigo mesma, né? Então, já tava certo pra mim, era uma resposta automática, e isso dificulta muito mais a vida, né? E, e hoje, né, eu consigo ver isso tudo de fora um pouco, com um pouco mais de clareza de que eu não preciso responder de forma automática as coisas, né? De que eu preciso me organizar também na minha vida. Então, tipo, eu pego uma agendinha e eu coloco lá, isso aqui é uma prioridade hoje. Isso aqui é uma prioridade hoje. Porque senão eu vou acumulando, acumulando, acumulando. E assim, o pensamento fica 100% acelerado. Porque você já tá fazendo uma coisa pensando na outra, que depois você vai ter que fazer a outra, e depois a outra. E chega uma hora do dia que seu cérebro tá cansado, esgotado, pifando, e você tá 100% esgotada. Então, esse processo de você primeiro entender, né, que você precisa ter limites na sua vida claros, que você precisa ter prioridades claras também, é 100% essencial. E em todos os aspectos, como eu comentei, não só no trabalho, que é uma coisa muito importante você saber se posicionar com limites e tudo mais, na faculdade, quando você vai fazer trabalhos em equipe, porque sempre tem aquela pessoa que vai ser sobrecarregada. Todo mundo deixa na mão dela porque ela resolve, ela faz. Então ninguém tem que cuidar de mais nada porque ela cuida. E na família também é muito assim. E as pessoas, não é porque elas fazem na maldade, elas não querem o seu mal, elas não querem te sobrecarregar. Algumas querem. Mas, em geral, elas não fazem isso na maldade. É porque elas veem que você dá conta, meu bem. E você tá dizendo pra elas, olha, joga no peito que eu resolvo. Deixa comigo. Você está dizendo isso pra elas. E, e elas vão, cada vez quanto mais você dá, mais elas querem cobrar, mais elas querem de você. Mas dá a mão, elas querem o braço, e assim é a vida. Por isso a importância de a gente saber se colocar, da gente saber, não, peraí, eu vou até aqui. Depois daqui eu não vou mais, tá? Porque é isso, entendeu? Combinado não sai caro quando a gente combina com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente não tem limite com a gente mesma. Que muitas vezes a gente se passar em certas situações que a gente falou pra nós mesmas que não iria, mas quando a gente vê, a gente já tá lá, né? Coisas do nosso cotidiano, né? Quantas vezes a gente fala que, sei lá, vai entrar no Instagram 3 minutinhos pra ver alguma coisa. Quando você vai ver, você tá lá há 30 minutos e você não consegue se colocar limites. Falar assim, olha, daqui você não vai passar mais. Tipo assim, depois desse rios, vai, sei lá, lavar uma louça. A gente não se coloca limites, a gente não coloca limites nas pessoas, nas situações. E o limite, ele serve como proteção, sabe? Hoje eu consigo entender que colocar um limite não é sobre você cortar relações com uma pessoa necessariamente. Não é sobre você criar um conflito, não é sobre você problematizar uma relação com uma pessoa, não é sobre você controlar alguém, mas é pra sua própria proteção, sabe? A gente tem que ter essa inteligência emocional. E como eu disse, né, eu queria poder dizer que depois de avaliar todas as situações na minha vida, hoje eu sou uma pessoa que não tem problemas em colocar limites, que eu estou super bem resolvida, mas eu sei que não é assim, né? É um processo diário, é um processo também da gente estar sempre conscientes, né, do que a gente está fazendo na nossa vida, do que está se passando por nós. A gente processar mesmo as situações que a gente vive, as relações que a gente tem, entender os pontos que estão funcionando, os pontos que estão adoecendo. E, e é muito legal a gente poder ter essa reflexão, porque a gente começa a entender a ordem das coisas, sabe? Eu achava que era isso, para eu ter relações harmoniosas, né? Sem conflitos, eu precisava estar sempre dizendo assim, eu precisava estar sempre agradando. E não é assim que funciona, né? É muito chato se você só tem amizades que estão com você quando você é útil para essas pessoas. Essas amizades é, não são vínculos fortes, né? São vínculos facilmente quebráveis, né? A hora que você disser, hoje eu não estou disponível, a pessoa some. E, sinceramente, se essa pessoa sumir da sua vida, que bom. Que bom, porque isso serve de proteção para você. A gente não quer ter pessoas do nosso lado
só que a gente, quando a gente é útil, da mesma forma que a gente tem que ter a maturidade de ouvir o não das outras pessoas, de entender até onde elas vão e respeitar, né? Não querer cobrar delas algo que elas não têm para entregar, que elas não podem naquele momento, que elas não querem. É um jogo de maturidade, de consciência, que é difícil mesmo, que a gente vai ter que ter muito pé no chão para desenvolver na nossa vida em todos os aspectos. E acho que é isso, as minhas reflexões de hoje sobre esse assunto, meu desabafo, essa conversa. E, como toda conversa, né, eu quero ouvir o seu lado também. Então, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse tema. Se você já passou por alguma situação na sua vida em que você não colocou um limite e isso foi muito caro pra você, você teve que pagar um preço alto por isso. Ou se pra você isso sempre foi uma coisa muito simples de se fazer, porque tem gente que não tem dificuldade nenhuma em colocar os seus limites. E isso é muito legal, então a gente quer aprender com você também, que tem esse perfil. E tudo isso, gente, são coisas que a gente vai desenvolvendo na vida. E eu vou ficando por aqui e quero te encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau!